Vamos Kézia, lá, vamos conversar. Sim? só para te avisar que talvez você me chame para o campo, eu preciso sair umas 9h50 que eu tenho fisioterapia. Tá bom. Combinado. Gratidão, Ivone. Obrigada por avisar. Eu cheguei nas constelações porque eu tinha muita escassez financeira, né? Então, eu vi essa frase, tipo, o dinheiro te trata da maneira com que você trata seus pais. Então eu vim para as constelações porque eu tinha um problema de dinheiro, eu não tinha vontade de curar meus ancestrais. Esse é fato, a gente tem que ser agressivamente verdadeiro. Eu tava cagando e andando pros meus pais, assim. Então, tipo, sabe, eu queria que eles se explodissem. Eu queria que eles pagassem por toda a dor que eles tinham me criado. Então, eu tinha muita raiva. Então, curso de constelação, estar aqui dentro desse sistema não é fácil. Não é fácil amar pai e mãe. Porque eu sei o tamanho da dor que vocês carregam. A minha dor, ela era tão grande que eu rezava para minha mãe morrer. Eu rezava, eu falava, Deus, se você me ama, mata minha mãe. Entende isso? Então, assim, essa era a minha dor. Não sentir amor pela minha mãe. E pior, desejar a morte dela. Como é que alguém vai prosperar desejando a morte de alguém? E deixa eu te contar, a minha dor era tão grande que eu comecei a rezar para minha mãe morrer, eu tinha 6 anos. Do tanto que era difícil, do tanto que era pesado, do tanto que eu apanhava, do tanto que. Então, quando eu falo para vocês sobre honra ancestral, e o quanto isso é importante é porque eu vivi na prática a desonra ancestral e eu apanhava que nem uma cadela. O universo me tratava que nem uma cadela, cara. Acho que a cadela tinha mais gentileza do que eu. Uma cadela na rua era mais respeitada do que eu. Então eu apanhei muito, 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 muito. Então quando eu falo para vocês, não existe outro caminho. Desculpa, eu não descobri. Eu já vendi uma casa para fazer cursos. Eu investi já mais de 300 mil reais em cursos. Então, eu não vou deixar ninguém diminuir o meu saber, nem em live, nem em lugar nenhum. E eu sinto no meu coração realmente uma grande autoridade, porque isso aqui é o meu negócio, porque eu aprendi o valor dos meus pais e eu sei o meu valor. E hoje, quando eu falo para vocês que, tipo, que eu vejo força no meu pai e na minha mãe, que eles são deuses do submundo, eu vejo uma força nos meus pais e na minha mãe, porque eles são do submundo. Então, eu confio no que eu estou falando, eu não estou falando isso aqui da boca para fora. E realmente, os meus pais, ontem, quem que foi meu pai, quem foi minha mãe ontem na constelação? Acho que foi a Gi não está aqui. A Gi ontem representou minha mãe na minha constelação, a gente fez um movimento sistêmico ontem de ontem, e ela falou, Kézia do céu, sua mãe é bruta. Eu falo, é. Ela é bruta, porque o trabalho que ela faz não é aqui. O trabalho dela é lá no submundo. E hoje eu entendi isso. E entender isso curou muito do amor que eu sinto pela minha mãe. Do respeito, né? Porque assim, eu não respeitava minha mãe. Eu queria que ela se explodisse. Mas entender o que que a minha mãe faz de um lugar que não é lógico e, pelo contrário, é insano. É insano, né? Ó, descobri que a minha mãe é uma deusa do submundo. Mexe com ela pra você ver. Você não anda no outro dia, cara. E é isso, tá bom? Então, assim, talvez, assim como eu, o amor ainda, ele é um espaço, tipo, interessante ainda, sabe? Tipo, igual eu falei pra vocês, eu olho pro meu pai, eu derreto, tipo assim, sabe? Só que também é burro, porque meu pai tá indo embora. E o que que a criança vai fazer com esse amor cego e infantil? Vai atrás, né? Então, todo santo dia eu coloco lá no campo. Digo sim pro seu destino. Mentira, digo nada, tô indo atrás dele, bonitinha. Não vivo sem você, papai. O que eu sinto no meu coração é: se você morrer, eu também morro.
Só que, e essa energia, quem já perdeu papai e mamãe sabe do que eu tô falando, né? O quanto é difícil ficar na vida. Vamos lá, Leona, de novo. Cara, é muito louco. É muito difícil a gente ficar na vida sem os nossos pais. Só que sabe qual é o maior presente que a gente pode dar para eles? O maior presente para os nossos pais não é ir atrás deles. O maior presente que a gente pode dar para os nossos pais é ficando na vida. Então, por mais que muitas vezes eu não tenha vontade de estar aqui, eu falo, eu escolho ficar na vida em homenagem a você, papai e mamãe, em homenagem a todas as minhas ancestrais, todos os meus ancestrais, em honra também aos meus descendentes, eu fico na vida. E essa justificativa, cara, ela é brutal, porque tudo que a gente faz em honra aos nossos ancestrais, a vida me trata da maneira com que eu trato meus ancestrais. Então, se o meu respeito por eles às vezes é maior do que o próprio respeito pela minha própria vida, isso me sustenta ao ponto daqui a pouquinho eu falar, uau, eu tenho uma vida tão maravilhosa e gostosa que eu não quero ir embora. Essa é a matemática do universo. Você começa a tratar com respeito os seus ancestrais e os excluídos, porque é muito fácil eu amar o Papa, é muito fácil eu amar Jesus, eu quero que você ama aquela que abortou, eu quero que você ama aquele que matou. Pega um papel aí, primeiro pega um papel e eu quero que vocês peguem um objeto. É muito fácil eu amar, por enquanto só um. Pega uma folha, vocês têm que aprender a amar os excluídos. Aqueles que estão na cadeia, aqueles que foram assassinados, aqueles que assassinaram. E o que que a constelação faz? Olha que louco. A minha constelação ontem, quem estava na live, à noite eu fiz um outro movimento, né? E o amor parou de fluir na minha família por conta das energias de abuso, né? Quando alguém me estupra, quando alguém mata alguém da minha família, aquela pessoa começa a fazer parte do meu sistema. Aquela pessoa estará comigo para sempre, sim ou não? É possível esquecer um assassino? É possível esquecer alguém que me estuprou? Não. E é nesse momento que o amor para de fluir. Só que aquela pessoa, de alguma maneira, o destino dela se cruzou com o meu para sempre. E deixa eu te contar mais um segredo. A vida não acaba. E aí você encarnou com a pessoa que abusou de você, ou você encarnou com a pessoa que você abusou. Já contei para vocês a história da Cleo, né? Numa mesa branca, ela veio tentando me derrubar, eu numa crise de labirintite. E aí eu cheguei, fui num centro espírita para tomar passe, porque eu não aguentava mais de labirintite. E aí o médium incorporou a entidade, né, da Cleo numa outra vida, e ela olhava para mim e falava assim: nós vamos derrubar ela, porque ela colocou fogo em todos os meus ancestrais. Ela colocou fogo na minha família. Porque, gente, é muito fácil a gente apontar o dedo, né? Fulano me fez mal, fulano abusou de mim, mas peraí, quantas pessoas você fez mal e abusou? Tá na hora de você começar a perceber. E essa dívida é sua. Kézia, eu não estou entendendo. Por que que o fulano fez isso comigo? Uai, porque agora você recebeu na mesma moeda que você fez com ele. Mas olha que louco. Aí tudo bem, será que a Cleo vai botar fogo em mim? Não sei. Não sei. Espero que não, né? Ela vai botar fogo na casa? Não sei. Eu tento. E ela é ariana com ascendente em escorpião. É bem provável. Mas você sabe que louco? A Cleo tinha. Nossa, estou lembrando disso aqui. A Cleo tinha, acho que um aninho. A bicha começou a andar com 11 meses. E, e teve uma vez, cara, a Cleo ficou pregada no forno. Sabe aqueles forno elétrico? Ela era bebezinha, a gente estava num rancho. Ela tem as duas palminhas da mão queimada.
inteira queimada, as duas. Ela ficou grudada no forno. Ela não tinha 1 ano e pouquinho. Ela me gerou uma dor e cuidar dessas cicatrizes dela. Mais de 1 mês. Vocês já viram queimadura? Porque a queimadura foi fodida, né? Talvez nesse momento eu senti um pouquinho da dor, né, que eu criei para ela numa outra vida, né, de ter queimado os delas, né, os dela, porque foi uma dor, cara, me doeu tanto, me machucou tanto. Mas enfim, e aí eu lembro que nesse movimento ali, eu só sentei no chão, chorei, e aí as pessoas falavam assim para a entidade, né? Você precisa aceitar a evolução, falava para a entidade que queria me matar, né? Que queria me derrubar. E ele falava assim: eu nunca vou aceitar porque vocês querem que ela seja a minha mãe. Ai, bizarro. E eu sentei, chorei, 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 chorei. Busquei o amor, né? Eu falei: me deixa fazer diferente nessa vida, por favor. Falei: me deixa fazer diferente, assim, né? Gente, 1 mês depois eu estava grávida. Aquela entidade foi acolhida naquele momento, né? Naquele centro espírita. 1 mês, 2 meses depois eu estava grávida. E eu falo para vocês, pensa numa gravidez terrível. Eu e a Cleo, a gente não combina. É cão e gato, entendeu? É o preto no branco. É assim, pensa numa aversão que às vezes a gente tem. Ela foi fazer um desenho sistêmico esses dias. Quem é do curso de constelação vai aprender a constelar com desenho. E já dando um spoiler, ela foi me desenhar. Ela me apagou umas 20 vezes. Tipo, eu não aceito a minha mãe. Vocês vão aprender isso na hora que vocês estiverem estudando os desenhos sistêmicos, quem vier para o curso, né, depois. E eu também não aceito ela, né? Tipo assim, em algum lugar é difícil para mim. E agora, sim, a pergunta é: por que que eu botei fogo na família dela? É uma pergunta importante. Eu nunca me fiz essa pergunta. Eu só fiquei preocupada em pagar a minha dívida, né? Mas assim, eu posso daqui a pouquinho perguntar também por quê, o que que ela também me fez. Porque entende o pet repete? Não fica mais fácil? Não tira a gente do vitimismo quando a gente entende que eu também já fiz mal para minha mãe, por isso que eu pedi para Deus matar ela? O Axis fala assim, ó, por exemplo, então pega a pessoa que você tem mais desafio hoje na sua vida. Às vezes é seu pai, seu marido, e aí Deus é tão maravilhoso que ele fala, então é a última oportunidade que você tem de curar isso. Aí nasce lá seu pai, nasce sua mãe, nasce seu filho, ou senão você casa com flor de alecrim dourado. Então, eu não sou obrigada a ficar assistir Outlander. Quem assistiu Outlander no Netflix, assistam, aquela série, ela é muito legal. Muito legal. Ela é casada com um cara, e aí ela acessa um portal, ela vai para um outro tempo, ela vai para o passado. Quando ela chega no passado, a hora que ela cai no passado, é o marido dela com a arma na mão e prende ela e maltrata ela e abusa dela. Nossa, faz da vida dela um inferno. Mas na outra vida é o marido dela, né? É muito legal Outlander, muito, muito legal. E fora que, nossa, é 5 temporadas, mas assim, assiste sem pressa, porque fala muito de nós. Aí ela tá no passado, só que ela vem do futuro, com a vacina BCG lá, aquela vacina que fica. É BCG? Como é que fala aquela vacina? Todo mundo acha que ela é bruxa. Ai, gente, conta muito a nossa história. É muito legal, tá? E aí ela começa a viver nessas realidades paralelas, porque no futuro ela tem filha, e aí ela fica no. Nossa, é muito legal, assistam. Mas voltando para cá, E a gente percebe muito o feminino e o masculino, né? É, muito, cara. É uma aula de energia, de espiritualidade, de consciência. É uma aula, cara. É uma aula muito poderosa, assim. De dor, né? Do abuso, da nossa dor. Porque, assim, entenda uma coisa: todo mundo carrega dores pré-históricas. Ninguém mata porque ama matar. Eu tenho uma aluna aqui do curso de constelação também, que ela veio e assim, ela também fez muita magia, né, também para poder, ela me contou essa história, a gente fez uma constelação depois, foi muito legal.
que ela fez muita magia para poder fuder com os pais, e os pais foram muito cruéis com ela, muito cruéis, muito mesmo. Tipo assim, de botar ela para dormir no canil. Como é que você ama um pai e uma mãe desse, né? Desse tipo, né? Então, eu conto a história dela, eu falo muito para ela que ela é muito cura para mim. E foi um prazer atender ela, é um prazer ter ela como minha aluna, que os pais dão ela para adoção e ela, quando ela chega na clínica no lugar de adoção, ela conhece Chico Xavier. E a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Quem conheceu o Chico Xavier, eu falo, uau, né? Só que olha a situação que a gente vai conhecer, talvez, Chico Xavier na vida, um grande mentor. E o Chico Xavier, naquele momento, fala para a dona do orfanato: essa menina é especial, essa menina tem muito poder. E por mais que muitas vezes ela acabou indo para um lugar, que ela foi para lugares assim muito interessantes, né? Tipo, ela foi trabalhar com satanismo, ela foi trabalhar com magia negra, ela foi trabalhar com as energias luciferianas, e essas energias não são ruins, são energias ancestrais. Quando você pega lá, já assistiram Vikings? Assistam Vikings. Eu adoro esses filmes antigos, porque eles contam a história dos nossos ancestrais. Qualquer produção, antes de produzir um filme, ele vai estudar a ciência daquela época. Então, quando você olha as religiões ancestrais, o voodoo, a própria ciência africana, isso é muito ancestral. Então, naquela época, cara, você fazia coisas muito diferentes, talvez, do que a gente vê hoje, mas hoje em dia, né, a gente ainda, existem muitas religiões que fazem isso, são seitas, e naquela época tinha muito. Na Bíblia, a própria Bíblia tem vários trechos de sacrifício para os deuses. Hoje já existem as bruxas veganas, que trabalham com sangue verde, não com o sangue animal. Tem um livro que eu adoro que chama Bruxaria Vegana. Cadê ele? Bruxaria natural. Eu sou vegetariana, né? Então, nessa encarnação, eu não vou matar nenhuma galinha, mas provavelmente já matei muitos animais. Devo ter matado muita gente. Sabe quando a gente realmente está pronto para ser curado? Quando a gente está disposto a olhar para as nossas sombras e para as pessoas que a gente fez mal. Sabe quando eu comecei a prosperar? Que eu fazia live, fazia live, fazia live e não vendia nada. Aí teve um dia que eu entendi que eu falei, cara, eu tô, acho que curando aqui nessas lives todas as pessoas que eu já fiz mal em todas as vidas anteriores. E aí teve um dia que eu falei, mas tá bom, né? Um ano fazendo live de graça, todo dia, e sem vender nada. Eu falei, eu acho que eu já restaurei a quinta geração de todo mundo, porque graças a Deus eu sempre tive muita audiência também. E, e aí chegou um momento que eu falei assim, basta, eu já paguei. Eu já paguei. E às vezes eu falo assim, tem alguém que eu ainda estou devendo? Vem cá para nós resolver. Como eu posso te ajudar? Todas as entidades que eu estou devendo, dessa vida, de outras vidas, vamos resolver? Pega 2 papéis, vamos resolver? Então, pega o primeiro papel, coloca na sua frente. O segundo papel não põe no chão, não. Não põe no chão ainda não, que essa aí é as energias de dívida que a gente tem que pagar. Vamos fazer 2 movimentos hoje, sabe? Liberar a dívida e olhar para os nossos excluídos. Põe um papelzinho no chão só, vocês vão ficar em pé e vocês vão subir em cima dessa folhinha. Depois, Cilei, eu quero que você arrume uma cartolina. Vocês podem comprar aquelas folhas GVA, isso chama constelação de âncora. Porque eu quero, Cilei, que você entre dentro do campo. Tá muito furreca esse papelzinho que você pegou aí. Funciona, mas se você, de repente, entrar num campo maior, tipo uma folha maior, uma cartolina, às vezes um tapete, você pode pegar o tapete da casa, tipo, esse tapete aqui da casa vai representar o meu campo agora. Aí você vai, entendeu? Porque eu quero que vocês sintam o tamanho do campo, tá? E eu gosto, por exemplo, eu posso fazer isso aqui virar o meu campo? Ok, vou conectar agora com a energia aqui. Funciona também, beleza? Só que quando eu entro dentro do campo, a força é maior. Pode ser uma coberta, isso.
Eu quero que vocês sintam o campo grande. Isso, põe no chão, estica e fica em pé aí. Vai botar a coberta no chão, que dó. Mas se bem que aqui em casa eu vou te falar, eu falo que eu não tenho nojo da minha casa, das minhas coisas, eu deito no chão e minha casa é limpinha, né, gente? Lavo meu tapete toda semana. Ah, sou bem neurótica. Pensa na dona de casa neurótica. É terapia, viu? Limpar a casa também é terapia. O que que nós estamos limpando, né? Quando a gente limpa a nossa casa. O instrumento mais antigo é uma vassoura. Por isso que toda vassoura tem uma bruxa. Varre para fora seus demônios, varre para fora sua raiva. Então vamos lá, respira e sobe no campo. Eu vou subir aqui também, para fazer junto com vocês. Meu tapete vai representar. Olha o tamanho do meu campo, ó. Respira, sobe no campo e começa a sentir as energias. Como pode melhorar? Baixem as barreiras e deixa o campo tomar conta de você, te abraçar, te abduzir. E quais são os sentimentos que vêm? Como que o seu corpo se sente? Como que é esse lugar? É confortável? É pesado? Vamos ficar um minutinho em silêncio, só percebendo. Perceba se fica mais confortável você sentar, deitar. Se tiver insuportável ficar em pé, senta. Se ficar insuportável ficar em pé, deita. Quando você senta, você está na criança. E só a criança consegue devolver o problema por problema. E se você sentado está insuportável, ainda está pesado, deita. Porque às vezes são memórias intrauterinas. E quando você deita, você vira feto. Você volta lá para o útero da mãe. Tem coisas que a gente tem que devolver para o útero da mãe. Um minutinho. Sentindo o movimento e a força do campo. E vocês não vão sair do campo. A gente vai fazer a cura em cima do campo. Primeiro eu quero só que vocês sentem a energia. Quando vocês se sentirem também de deitar, às vezes não é nem a questão do feto. Às vezes é esse movimento que eu vou fazer aqui, ó. Você pode deitar assim. Se o corpo não permite, você vai deitar com as mãos para frente. Lembra de respirar. Respira pelo nariz e solta pela boca.
Respira fundo. E começa a falar para esse campo. Obrigada. Obrigada. Obrigada por tudo que vocês me trazem. Obrigado por tudo que vocês me trazem. Agora eu tomo consciência. Vocês lembraram de pegar algum objeto na mão? Quem não pegou, pega. Porque a gente vai fazer as frases de cura com o objeto na mão. Nas constelações, a gente usa muito a almofadinha também, tá? Agora você pode, talvez, sentar. Eu vou continuar no chão. O chão sempre deixa a gente pequena diante dos nossos ancestrais. Então, façam esse exercício. Quem tem problema no joelho é porque é muito arrogante. Não consegue se curvar diante dos ancestrais. Quem tem problema na coluna, problema no joelho, o que está faltando? Eu me desarrogar diante dos meus ancestrais. Você quer ser feliz ou que você quer ter razão? Faça o movimento de reverenciar, de deitar no chão todo santo dia. Além de melhorar sua postura, né? Vai liberar esse peso que vocês estão carregando aí. Então, eu faço todos os dias, eu prego a minha testinha no chão, fico ali uns 5 minutinhos ali, às vezes nem isso, só devolvendo, ficando pequena, voltando para o meu lugar. Isso é um exercício muito poderoso. Diante do nosso sistema, a gente está diante aqui dos excluídos do nosso sistema. Então, esse espaço que vocês subiram aí, representa todos os excluídos, quem matou, quem roubou, quem foi morto, quem foi roubado, quem foi assassinado, quem foi abusado, quem abusou. Todo o sistema tem as duas energias, tanto do vítima quanto do abusador. Todo o sistema tem. E todos eles são excluídos. A gente odeia o vítima e a gente também odeia quem abusou. Só que a gente não tem que odiar, a gente tem que respeitar. Então, respira e fala para eles: agora eu tomo consciência que, de alguma forma, eu estive ocupando o lugar de vocês até hoje. Por julgar, por não ter consciência, por ser arrogante, por amor cego, eu acabei tomando o lugar de vocês. E acabei trazendo para a minha vida a dor, o sofrimento, a exclusão, a morte, as doenças, os vícios, os fracassos, as dores, as traições. Abaixa a sua cabeça e fala: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor. Por favor. Por favor. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito pelo destino de cada um de vocês. Respira e solta o ar. Eu sinto muito. Agora não, Sirius. Eu sinto muito. Agora eu tomo consciência
15 para as 10. Sua consulta é 10h15. Vai se trocar para a gente ir no médico. Eu sinto muito. Eu estava trabalhando, amor. Você não me acordou? Eu acordei. Ela não ouviu. Agora eu tomo consciência que eu estava emaranhada com todos vocês. Mas agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência de que muito do peso que sinto não é meu. E se de alguma forma eu carreguei esse peso até agora, é porque no fundo da minha alma e do meu coração também existe um amor. Você faz parte. O seu sangue também corre nas minhas veias. Você faz parte. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E agora eu te trago para o futuro. Respira e solta o ar. Agora todos vocês estão no futuro, através de mim. Mas não mais através da minha dor e sofrimento. A partir de agora, através do sucesso, da alegria. Em honra a cada um de vocês, meus queridos ancestrais, eu transformo no luto. O que era luto vira vida. O que era escassez vira dinheiro. O que era saúde, o que era doença vira saúde. O que era rejeição vira amor. O que era fracasso vira sucesso. Eu trago cada um de vocês para o futuro e coloco o nome de cada um de vocês no altar, no mais alto. E a partir de agora, todos nós estaremos na luz daqui para frente. Todos nós. Chega de dor. Nós já sofremos mais que o suficiente. Chega de dor. Nós já sofremos mais que o suficiente. Basta de dor. Nós já sofremos mais que o suficiente. Muitos de nós já pagou com a própria vida. A dívida foi paga. Eu não devo mais nada a nenhum de vocês. A dívida já foi paga. E muitos dos nossos pagaram com a própria vida. E a partir de agora, em honra a vocês, eu me libero. E sou livre para sair daqui só com o que é meu. E agora eu quero que vocês deixem esse objeto, essa almofadinha em cima do campo e vocês vão dar um passo para trás. E sai com respeito desse lugar, sai bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Vai dando aquele espacinho de formiguinha, bem devagar. Às vezes, para algumas pessoas é difícil até levantar, é difícil sair do campo, de tanto que é o emaranhado, tá?
Toma uma distância confortável e fala: daqui eu olho para vocês agora. É como se a gente estivesse tirando essas entidades até de dentro dos nossos corpos, dos nossos órgãos. Muitas das nossas doenças, o que às vezes engorda a gente, muitos dos nossos medos, muitas das nossas dores e traumas são ancestrais. Por isso que a gente tem que sair devagarzinho, até para dar tempo de sair. Então, vocês podem repetir esse movimento. E repete com consciência e faça tudo bem devagar, para ter certeza que você deixou o máximo que foi possível em cada sessão. Tá bom? Então, podem repetir. Para mim, foi como se estava no útero. Sim, as memórias, né? Pessoas confusas, pessoas que não conseguem decidir, pessoas que não conseguem escolher, são pessoas que estão emaranhadas com o sistema, pessoas que estão sempre na dúvida, pessoas que não vão para a vida, elas estão emaranhadas aonde? Com os mortos. A gente acabou de se desconectar do campo dos mortos. Respira. O problema é que a gente volta, por isso que eu gosto muito do curso de constelação, para que vocês entendam a importância de olhar para a morte e olhar para a vida todos os dias. Acorda de manhã, ah lá, tô com muita dor do lado direito, volta para lá e continua devolvendo. Quem está sentindo dor, volta lá para o campo. Volta para o campo e devolve. E agacha e devolve. Eu sou pequena. É pesado para mim carregar isso. Se alguém saiu com algum desconforto, volta para o campo e usa essas frases, né? Eu sou pequena, eu não consigo. Minha vida está travada, meu financeiro está travado, minha saúde está travada. Se eu continuar carregando isso, daqui a pouco eu estou junto com vocês. Então, vocês têm que verbalizar isso para o campo. No curso de constelação, vocês recebem 365 frases sistêmicas de cura, né? Mas é importante a frase que também veio do coração. Ah lá, na hora que entrei, saiu um peso gigante. Porque você viu que o peso não é seu? E deixa eu contar mais um segredo para vocês. Devolver a dor para os nossos ancestrais, devolver o que é deles, traz a dignidade de volta. Que na hora que eu falo para um alcoólatra, por exemplo, ou para um viciado, ou para alguém que se matou, você precisa pagar pelas consequências das suas escolhas. Você não é mais uma criança, porque, tipo assim, quando eu carrego algo de um ancestral, o que eu estou falando para o campo? Ele é pequeno, ele não consegue. A minha mãe não consegue resolver as coisas sozinha, Késia. Ela tem que aprender a resolver. Eu achei tão engraçado, semana passada minha mãe bateu o carro numa BMW zero. Foi dar uma ré. Aí na hora, eu falei: "Mãinha, a senhora não pode mais dirigir". Arrogante, né? Eu não tenho que interferir, eu não tenho que falar nada para minha mãe. Eu falei: "Mãe, a senhora não pode mais dirigir". "Tá bom, Claudinha, depois você faz o exercício do comecinho". Bom, resumindo, aí meu pai, eu falei: "Mãe, a senhora não pode mais dirigir, tá perigoso a senhora dirigir". Quem sou eu para falar para minha mãe o que é perigoso ou não? Trouxa, sabe assim, tipo, trouxa. Aí minha mãe falou assim para mim: "Não, eu já dirigi já. E seu pai não tem tempo de me levar não. Seu pai já falou que eu vou dirigir para prestar atenção e da próxima vez ele vai descontar da minha mesada. Vai descontar da minha pensão, né?" E na hora eu falei: "Cara, tá certo, ela tem que continuar dirigindo". Minha mãe é muito nova para poder parar de dirigir, né? Então, tipo assim, que tudo que ela quer, na verdade, é que você fala: "Não, mãe, dirige não, eu vou te levar, vou te buscar", e você deixa ela mais infantil, mais vítima. Você piora o estado, a fraqueza dela, entende? Então, na hora que meu pai fala assim: se vira, você vai ter que ir, e vai embora, e se vira. Eu trago dignidade para ela. Então, entenda que, às vezes, assim, a cura não é eu ir lá e fazer para minha mãe. A cura é eu falar: "Não", tipo, aliás, eu não tenho que falar nada, tá?
A gente não tem que falar nada. Eu posso, às vezes, até falar, mãe, é muito pesado para mim. Teve uma vez que eu falei para ela assim também, mãe, é muito pesado você falar mal do meu pai para mim. Fala mais não, por favor. Deixa eu amar meu papai. Porque no coração da criança, o pai é perfeito. O que a gente falou na aula, assistam a aula, a live que a gente teve antes de entrar aqui, que é uma introdução dessa aula. Mas, tipo assim, eu nunca. O que eu dou conta, olhando para o meu pai e para minha mãe, é só de ser filha. Eu nunca vou ter a consciência do que ser esposa do meu pai. Então, por exemplo, assim, minha mãe foi traída 1000 vezes. Por que que ela nunca foi embora? Porque ela precisa dele. Porque talvez ele nutre ela, não como marido, mas como pai. Combinado? Então, assim, a gente nunca sabe a dor e a delícia ali do casal. Elas adoram falar mal, elas gostam de diminuir eles, elas gostam de colocar eles, entendeu? É a fantasia delas. E isso não é um problema nosso. Só que a gente também, assim, eu tenho que dar limite. Mãe, me machuca. Me machuca quando você fala mal do meu pai. Por favor, fala não. No começo, quando eu comecei a colocar a ordem, ela esquecia, ela vinha falar mal do meu pai. Aí eu falava, mãe, se você for continuar falando mal do meu pai, eu vou desligar a ligação. Vamos falar de outra coisa? Hoje, ela continua falando mal do meu pai. Ela não mudou. Mas hoje, o que que eu penso assim? Eu falo, eu posso presentear minha mãe ouvindo ela um pouquinho falar mal do meu pai? Aí, às vezes, ela desabafa um pouquinho ali. Aí, olha que loucura, cara, pra você ver como é perfeito, né? Depois que o meu pai descobriu a, 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 a possibilidade do câncer, porque ele não fez biópsia para saber se é maligno, é como se assim, porque minha mãe a vida inteira ela ficou muito doente. Meu pai gostoso, bonito, garanhão, pica, né? E minha mãe lá sempre doente, sempre doente, sempre doente. Agora que o meu pai tá doente, equilibrou o relacionamento dos dois. Eles começaram a se dar tão bem. Ela começou a tratar ele bem. Ela começou a ser esposa dele. Vocês acreditam num trem desse? A constelação vai falar o seguinte, que a doença vem para ajustar o sistema. Então, por isso que eu não tenho que ficar dócil. Eles estão vivendo melhor. Então, às vezes eu olho para o meu pai e falo, não quero perder meu pai. Não vou viver sem ele. Eu faço isso, tá? Todo dia. Aí eu começo com a criança histérica, aí eu falo, mas agora eu sou adulta, né, pai? Gente, é bizarro. Eu queria filmar as minhas autoconstelações. Gente, eu fico o dia inteirinho fazendo movimento. Eu coloquei agora a constelação no meu quarto, do lado da minha cama, porque eu deito, constelação baiana, eu faço constelação deitada. Aí eu deito ali na cama, e aí eu fico olhando para os bonequinhos, fico conversando, cara, é melhor que Netflix, é melhor que Netflix. Bom, e aí é sobre isso, assim, né? Então eu sempre começo chorando e dando chilique, xingando, pequena, aí eu vou crescendo durante a constelação. Pai, mas agora eu tomo consciência, né? Que você já me deu tudo. Faço isso lá no curso. Lá no curso de constelação, vocês aprendem tudo, Claudinha. Vem fazer o curso. Até às 6 da tarde o curso está na promoção. 199. E depois ele vai para 499. E ele não vai mais abaixar. Porque esse curso ele vale muito, cara. Então, olha para esse lugar assim. E aí, quer dizer, aí esse movimento aqui, então, para o meu campo, para os excluídos, o que que a gente teve que fazer? Ficar pequeno para conseguir devolver a dor deles. Devolvi. Aí levanto grande, opa, aqui que eu tô olhando aqui. Saio daqui levando só o que é meu. Deixo vocês com o que é de vocês. Meu campo tá aqui ainda, ó. Deixo vocês com o que é de vocês. Saio daqui levando só o que é meu. Vocês são grandes. Eu sou pequena. Vocês dão conta de resolver o que vocês criaram, as tretas de vocês. Eu não posso resolver. Agora, sem carregar tudo isso, o que é meu, eu dou conta de resolver.
O que é meu, eu resolvo. E o que que é meu? Fazer uma live hoje para poder impulsionar meu negócio, né, Beth? Falei isso aí correndo. O que que é meu hoje? Levar minha filha no médico. O que que é meu hoje? Levar meus bichos para castrar. A Alice entrou no cio, gente. Como pode melhorar? Eu não castrei ela. E por que que eu não castrei a Alice? Por que que eu não estou dando conta de resolver minhas coisas? Porque estou emaranhada com os meus ancestrais. Por que que não tem dinheiro na minha conta? Porque eu estou lá carregando, tá tão pesado para mim trabalhar, porque eu estou emaranhada com os meus ancestrais. Por que que eu adoeci? Porque eu estou emaranhada com os meus ancestrais. E por que que eu me emaranho? Porque eu acho que eu dou conta de resolver. Você não dá. Quer curar seu sistema? Olha para os seus pais todos os dias. E, quando for possível, começa a verbalizar. Eu não dou conta, mãe. Aí minha mãe me ligava. Porque agora a gente tem que colocar isso na prática. Primeiro a gente põe no campo. Mãe, eu não consigo te ajudar, eu sinto muito. A minha mãe, cara, ela infernizava a minha vida. Ela me ligava, eu já falava assim, lá vem um problema. Que ela me ligava o tempo inteiro, tipo assim, pedindo tudo o tempo inteiro. Limpa minha bunda, tudo. Ela me pedia tudo, cara. Mas lembra que eu me coloquei nesse lugar de mãe dela. E sair desse lugar de mãe da minha mãe foi uma novela mexicana, porque é muito difícil dizer não. Eu tenho que ter energia para dizer não. E aí, no começo, eu comecei a falar para o campo: eu não posso te ajudar, mãe. E eu estava lá realmente sangrando. Até hoje eu faço isso, eu não posso fazer nada por você, mamãe. A gente não está hoje. Olha para sua vida hoje. Eu não sei vocês, tem hora que eu falo, cara, tá difícil. Eu peguei meus exames essa semana, eu fui no médico ontem, ela me arrumou outra doença no fígado. Aí eu falei, que palhaçada, né? Então, assim, tudo zoado, cara. Como é que eu vou ajudar minha mãe, meu pai? Eu tenho que me ajudar agora. Eu tenho que me ajudar agora. Então, às vezes, você vai criar uma doença que te obriga a olhar para você. Parar de olhar. Quando você quer ajudar demais, você tira a dignidade do outro. Você quer ajudar de verdade? É tipo assim, deixando a pessoa resolver e no tempo dela. Mas a mãe tá lá apanhando do namorado. Ela não sofreu o suficiente ainda. Minha mãe não para de fumar. Ok, ela não sofreu o suficiente ainda. Porque tá morando na rua. Não sofreu o suficiente ainda. As prefeituras estão fazendo de tudo para tirar o povo na rua. Deu uma alteração lá no fígado, mas eu acho que quando eu fiz o exame, eu estava numa farra aqui de caipirinha, né? Já tem uns 3 meses que eu fiz esse exame de sangue. Então, eu vou até repetir os exames agora. Ela até pediu. Eu falei para ela, doutora, eu tô morando lá da Sodier, em frente à Casa Bolelli de sorvete, e tava tomando, sério, tava tomando umas 3, 4 caipirinhas na semana. Não é muito, mas assim, é muito açúcar. Eu perguntei esses dias pro cara, não é muito, né? 4 caipirinhas na semana eu acho muito, né? Hoje eu tomo 1, 2 por semana, final de semana só. Quando eu tomo também. Mas aqui, cara, na praia, quando vocês forem pra praia, gente, pede para pôr adoçante. Eles colocam 4 colheres. Eu perguntei pro cara, falei, quantas colheres de açúcar você põe na caipirinha? Ele falou, 4 cheia. É muito, cara. É muito. Aí eu tava tomando, né? Eu ia às vezes na praia segunda, quarta, sexta e domingo. Aí eu tomava uma caipirinha. Parece pouco, né? Mas para o nosso fígado ali também, aquela quantidade de açúcar e álcool, creu. Talvez, tipo assim, mais o açúcar do que o álcool que está fazendo mal, né? Então é sobre isso, a gente realmente olhar. Se eu não estou conseguindo hoje me curar, é porque inflama tudo. Se eu não estou conseguindo me curar hoje, tem também uma questão emocional, tem também ali um peso, né? Então eu vou refazer meus exames de sangue, eu acho que já mudou tudo, que eu não estou me sentindo mais daquele jeito também, né? Como pode melhorar. A questão emocional, olha para você ver. Um exemplo, tá? Quando meu filho foi embora, eu quase morri. Por que que eu não dei conta de soltar o Raul? Porque eu estava projetando no meu filho a minha nutrição.
Ele estava no campo, então, como meu pai. Entende o que a gente faz? Aí meu pai não deu conta de me nutrir, projetei isso no marido. O marido morrendo, aí o que eu faço? Projeto no filho. Aí o filho começa a ficar doente. O Raul saiu daqui com um atestado de doença crônica, deu uma inflamação nos vasos sanguíneos do corpo inteiro. E naquele momento que eu falei assim, gente, que eu olhei para aquele sintoma, eu falei, eu estou exigindo muito do meu filho. Ele não pode me nutrir desse tanto, eu estou dando muito poder para essa criança, ele é uma criança. Eu não posso depender do meu filho, entende? Gente, isso foi agora em janeiro. Só que graças a Deus eu tive as ferramentas, olhei para isso. E o que eu tive que fazer? O meu problema não era o Raul. O meu problema está lá no meu pai. O que eu ainda acho que meu pai não me deu? E aqui eu comecei, ó, me nutrir do meu pai e da minha mãe todo dia. Tá bom, Sandrinha. O que eu faço no campo de constelação? Eu acordo, coloco meu pai, coloco minha mãe, coloco a minha criança interior, coloco o divino e falo, agora você fica aí. Vai mamar na teta, vai receber do papai. Porque as dores da nossa criança não é uma sessão que você vai curar. E outra coisa que a gente pode fazer para a gente encerrar. Arruma uma boneca. Você é só louca, um bebê reborn. Não! Esse bebê reborn, às vezes, representa... Por isso que eu não falo mal do bebê reborn. Se você fizer com inteligência, o bebê reborn, ele pode representar a nossa criança interior. E aí você vai pegar o seu bebê reborn, ou a sua boneca, ou pode ser uma almofadinha, pode ser uma bonequinha de crochê. Você vai pegar a sua boneca, que é a sua criança interior, o que você vai falar? E deixa ela visível na sua cama. Quem cuida de você agora sou eu. E vocês vão ver como é pesado cuidar da gente. E aí você vai falar para ela, ainda é muito pesado para mim fazer dieta, ainda é muito pesado para mim fazer live, ainda é muito pesado para mim te dar limite, mas eu vou precisar aprender agora a te dar limite. Porque quem quer comer sem parar? Quem quer ficar só no Netflix? Quem quer ser cuidado o tempo inteiro? É a sua criança. Nós, como mães, o que a gente tem que fazer? Eu tenho 3 filhos para cuidar. O marido, tem vocês, tem meus cachorros, tem meus gatos. Eu tenho que ser adulta, cara. Só que essa criança não vai me deixar em paz até eu olhar para ela. Então, se eu pego... E o que essa criança quer? Ela quer ir para a Disney? Também. Mas ela também quer colo, cara. Dá colo para ela todos os dias um pouquinho. Pega a bonequinha, fala, eu vou cuidar de você, eu vou te dar beijo, eu vou te dar abraço, você é linda, você é maravilhosa, você é capaz, eu vejo você, eu cuido de você no meu tempo, do meu jeito. E fala para ela, eu sou imperfeita, eu não sou perfeita, eu vou errar, eu vou esquecer na escola. Agora a mamãe vai morar de frente da escola, né, amor? A Cléo falou, mãe, agora que você vai morar em frente à escola, você vai chegar atrasada? Eu falo, às vezes, eu vou chegar atrasada ainda. Eu não sou perfeita, cara. Eu não posso prometer para ela que nunca mais eu vou atrasar. Eu vou estar mentindo para ela. Vamos atrasar para o médico, né? Eu preciso ir para o médico, tá bom? Vocês viram meu matinho lindo, né? Então, ó, para a próxima aula, vou levar a Cléo no pediatra agora, atrasada. Arruma a bonequinha, manda a foto da bonequinha lá no grupo. E essa bonequinha não é excluído. Essa bonequinha não é nenhum excluído do seu sistema. Qual o problema do bebê reborn? Ele está representando um aborto, ele está representando um assassino, ou uma pessoa que foi morta. Esse é o problema do bebê reborn. Quando eu sei o que eu estou carregando, o que vocês vão colocar na boneca? A sua criança. Combinado? Vamos arrumar uma bonequinha? Até eu vou comprar uma para mim, porque a minha, o Sirius comeu. Eu tinha uma de crochê linda. Como pode melhorar? Vou arrumar uma bonequinha nova e a gente vai dar muito amor e carinho para ela.
tá bom? Heraldo, até daqui a pouquinho, né? Temos constelação hoje, né? 4 horas, do horário aqui do Brasil, né? Em 4 horas do meu horário aqui, tá bom? Gente, um beijão para vocês, gratidão. Se tiverem alguma perguntinha, pode mandar lá no grupo, daqui a pouco eu respondo vocês. Quem tiver alguma dúvida também, às vezes de material, chama a Gi, chama a Ana Paula, que vai atender vocês com muito amor e carinho. Quem escolheu o curso, gente, aproveita, que presente. Se dê um presente, quem está encalhada, se dê um presente Dia dos Namorados, eu vou namorar comigo hoje. E esse curso realmente é um presente. Essa Sim? pode ser de 3 horas, pode ser de 3. Pode ser, pode ser. Melhor. Eu ia te falar para a gente adiantar, eu ia te mandar mensagem para a gente fazer mais cedo, Pronto. 3 tá bom? horas. Viu? Beijo, gente. Gratidão. Cuidem da criança interior de vocês. Criança na escassez abandonada é o adulto escasso. A criança amada, a criança que recebe beijinho, a criança que... E é só você pode tirar você dessa escassez agora. Então, nutre essa criança, essa boneca, que vocês vão ver que coisa mais louca que vai acontecer. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.